falar. Ah, vamos falar então. Dá pra Cara, falar. você que tá assistindo aí, ó, olha, você vai ver a explicação didática. Quando um avião ele vai sair do ponto A pro ponto B, existe uma galera cuidando desse avião do momento que ele aciona o motor. Sim. Que é motor, não é turbina, você É. sabe disso. Aham. Quando ele aciona o motor. Então vamos pensar aqui, ó, o avião tá no ponto A e vai do ponto B. Sim. Aqui está o nosso avião da JAL, é a José Airlines. Boa. Como é que funciona, cara? Ele tá no Viracopos indo pra Santos Dumont. Tá. Ou mais longe, talvez? Vamos mais longe, vai? Vai, Sei lá, Manaus. Manaus. Tá. Ok, Manaus tá bem aqui, mais longe. O espaço aéreo, vamos falar da parte do espaço aéreo, né? Todo o espaço aéreo brasileiro, ele tá sob a supervisão do DCEA, que é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Certo. Um órgão militar da Força Aérea Brasileira. Ou seja, espaço aéreo brasileiro é militar. Certo. Você está voando numa área de gestão militar. Em determinados aeroportos, a torre de controle do aeroporto pode até ser gerida por civis, como é o caso de Guarulhos, por exemplo. Mas sob supervisão de militares, né? Então, como é que acontece? Num aeroporto grande, como é o caso de Viracopos, como é o caso de Guarulhos, para o avião começar aquele voo, ele tem que já ter passado um negócio chamado plano de voo. Então, já entra no sistema do Departamento de Controle de Espaço Aéreo, DCEA, um plano de voo, e esse plano de voo tem que ser autorizado. Em voos regulares, a gente chama de voo regular aquele que tem dia e hora determinado. Não é um voo que é certo e o não regular é um voo errado, não é isso. Não, geralmente é a companhia aérea, né? Linha aérea, voo regular, né? Então, em voos regulares, esse plano de voo ele já é frequente, ele já acontece porque é um voo regular. Você sabe que naquele dia, naquele horário vai acontecer. Então você não precisa ficar preenchendo um plano de voo a cada saída, né? Voos não regulares, né, fretados ou linha aérea, você tem que preencher um plano de voo. Sempre quando você vai sair com um avião de um aeródromo controlado, obrigatoriamente você tem que fazer plano de voo. O que é um aeródromo controlado? Que tem uma torre de controle, que tem um controle de solo. Então, dentro do aeroporto, você tem várias divisões, você tem vários órgãos. Começa pelo clearance. O clearance é um órgão antes do acionamento do avião. É o cara que vai dar o ok. Beleza, esse voo está autorizado, você pode, então, começar essa operação. Autorizado pelo clearance. O Schmidt, do piloto, ele falou que o plano de voo é um contrato. Você passa para o clearance e ele devolve quando você coteja. O cotejamento é como se você estivesse assinando a via da pessoa. Então, você está de acordo. Estamos alinhados os dois, que é isso que vai acontecer no voo. É isso aí. Legal. Por que acontece isso? Porque em voos de linha aérea, que são todos por instrumento, hoje não tem voo de linha aérea visual, né? De aviões desse porte, eu tô falando. Você tem que coordenar tudo que vai acontecer naquele espaço aéreo. Você tem milhares de aviões voando no mesmo espaço, então não pode, de repente, do nada, cair um cara no meio ali e descoordenar tudo. Então, o DCEA, todos os órgãos de controle, tem que saber as intenções dos aviões que vai acontecer. O clearance liberou, passa para o solo. O solo é uma divisão dentro ali, que também opera dentro da torre de controle, dentro do espaço. Aeroporto ali, ok. Para coordenar todos os aviões que estão no pátio, que estão na área de movimento ali, né? Então, pátio, taxiways, até o início da pista, que é o ponto de espera, que é aquela parte antes de você entrar na pista. Então, tudo dali para dentro é solo. Chegou no ponto de espera, você troca de frequência, que aí você entra no órgão torre. A torre de controle é do ponto de espera, pista e até 5 milhas em volta do aeroporto. Tá, vamos fazer uma brincadeira então aqui, ó. Tô aqui, ó. Alô, clearance, aqui é o José Airlines, aqui, voo 1222. Não, 1222. É, Uno. 12, você é piloto, você não acha tão legal folia, velho. Solo Campinas, boa tarde, aqui é o José 1222. Ele fala qual é a people on board, né? O person on board, o POB, né? Sim, o POB, people on board. Ele fala lá, tal, solicito táxi, é isso? Eu solicito pushback? Isso, é pushback. Aí vem o tratorzinho lá. Aí já passou pro solo, o solo começa a coordenar esse avião. Tá. A partir do momento que tem o movimento. Rolou aí o pushback aí, tô acionando o motor 1 ou 2, tal. Você vai pegar a taxiway Mike, não sei o quê, que é aquela linha amarelinha que fica no chão. Exatamente. Você vai até o ponto de espera. Isso. Chegando lá, você vai mudar a frequência. Até o ponto de espera da cabeceira X. Chegando no ponto de espera da cabeceira X, por exemplo, em Congonhas, a 17 da direita, chegou no ponto de espera da 17 da direita. As luzinhas amarelas piscando assim. Parou ali, transfere torre. Por quê?
Porque a torre já está coordenando os aviões que estão na aproximação e estão na saída até 5 milhas do aeroporto. Aí a torre fala, espera aí, Zé Airline, tá chegando tem outro chegando. Aí você vê o cara pousando, beleza, liberado, livre ingresso e alinhar e decolar. Aí ele fala, tripulação, preparar para decolar. Exatamente. Aí alinhou, decolou. Decolei. Decolou, saiu da, vamos chamar, jurisdição da torre, ele vai passar para o centro de controle, o controle de aproximação. Aí ele fala assim, ó, o José decolou, então venta não sei o que, agora acione não sei o que, decimal 8. Ele fala para mudar de frequência. Muda de frequência. Que aí você vai entrar em contato com o controle de aproximação. É o famoso APP. É o APP, que é Approach, né? APP é uma sigla, não é sigla, é a diminuição, a contração de Approach, a abreviação de Approach. E esse pessoal do APP, ele tá na torre ainda? Não, esse pessoal do APP tá numa outra área. No caso de Congonhas, eles estão perto ali da torre, mas é numa outra área. Mas é um prédio à parte. É um prédio à parte, sim, que tem os radares, tem todas as telas de radar, porque ali eles já não olham mais o avião visualmente. Eles olham os aviões só pela tela do radar. Eles estão vendo só pelo radar. Na torre o cara não tá com binóculo. Sim, aqui, olha... na torre ele tem o radar também, mas é visual. Lá no APP já é uma parte remota do aeroporto. Tanto é que não tem nem janela. Nem janela. É só, tudo fechado. E no caso desse local que está lá em Congonhas, é o que pega toda a Terminal São Paulo, que pega aqui Campinas, pega Litoral de São Paulo, pega toda essa área. É Terminal São Paulo, isso é o Terminal São Paulo. Então ele vai controlar nessa área de terminal. O avião começou a sair. Passou da área de terminal, ele pode transferir para outra terminal, por exemplo, ele pode transferir para a Terminal Academia, que é um pouco mais para frente, que é da Academia da Força Aérea. Ou ele já pode entrar na área do centro, dependendo da altitude, ele já entra na área do centro de controle, que são os centros. Os centros, eles já são em função de divisões do Brasil. Então você tem o centro Curitiba, o centro Brasília, centro Recife, centro Amazonas. São várias áreas ali, que é uma área muito maior, também controlada por radar. No caso do centro Curitiba, o pessoal está em Curitiba. No caso do centro Brasília, o pessoal está em Brasília. Mas ele controla, por exemplo, o centro Curitiba faz divisa com o centro Brasília. Então, não tem nenhum órgão centro físico aqui em São Paulo. Você já, numa determinada altura, você vai conversar com o pessoal que está lá em Curitiba. Olha que loucura. Mas os radares deles estão pegando todo mundo aqui. Que doideira. Aí, obrigado, cara. Aí você faz o cruzamento de FIR, que a gente chama, né, que é de área do centro Curitiba para o centro Brasília, você já passa da frequência que você está falando com os caras lá de Curitiba e vai passar a falar com os caras lá de Brasília. Então você vai em contato com esses centros e vai mudando as frequências, porque dentro de um centro tem várias frequências, vários controladores, você vai mudando essas frequências até chegar no APP de Manaus. Então, no caso daqui de São Paulo, você vai passar centro Curitiba, centro Brasília, centro Amazonas. Chega lá, você entrou na área de terminal Manaus. Chama terminal Manaus. Chama terminal Manaus. Aí o que ele fala? Ele fala APP, aqui é o José Airlines, não sei o quê. É isso aí. Solicita orientação para ir chegando. Aí a APP vai informar já a torre lá. Você normalmente fala controle, né? Quando você não fala APP. Quando você chega numa área de terminal, você fala controle, por exemplo, aqui você fala controle São Paulo, controle Academia, controle Brasília, controle, né? Quando você está na área de centro de controle, aí você fala centro. Você fala centro Curitiba, centro Brasília, centro... O avião sempre está sendo monitorado, sempre está alguém. Se esse aviãozinho desviar um pouquinho por conta própria... Você tem até um vídeo no aero que eu mostro como é que o piloto sabe a rota, o caminho que ele faz, né? A aerovia. Isso. E todo o caminho, ele já é determinado numa rota e tal, mas todo o caminho, qualquer alteração de rota, o piloto ele vai ter que solicitar para o controle. Para mudar. E se ele mudar por conta própria... Ele vai tomar um grito na orelha. Porque tem alguém olhando? Sim. Então, mas tem algum software, será, que acompanha esse movimento? Se ele saiu da rota ou não, tá lá na tela de radar. Mas se ele está sendo controlado, ele está sendo monitorado por um controlador de voo e viu que esse cara deveria... porque no voo por instrumento, todas as rotas elas são conectadas hoje por auxílios de radionavegação ou por pontos marcados no GPS. E cada ponto desse é uma combinação de 5 letras, que formam palavras totalmente aleatórias. Eu também não faço ideia que seja aquilo. Então, eles falam lá o negócio. É um ponto de notificação ali.
Então as aerovias, elas se conectam através desses pontos. Eu vou do, sei lá, uma combinação de 5 letras aqui, da X até o Y ali. Então, se eu tô nessa rota daqui pra cá e de repente no meio eu resolver ir pra cá, aí o centro vai te chamar, falar, então, fulano, e aí? Mas a minha dúvida é se esse acompanhamento é por software, se tem um sistema... Controlador. Mas o controlador, ele olha visualmente... Ele tá olhando toda aquela seção dele. Sim, ele tá olhando aqui, porque ele não olha tudo. Tem vários controladores. Então ele olha aquela seção que ele tá controlando ali. No caso da Terminal São Paulo, por exemplo, que é controlado pelo app São Paulo, tem vários controladores ali. Cada um de uma seção, de uma área. Mas são 10 aeronaves cada um? Será? Não é por quantidade de aeronaves, é por região. Então, mas essa região concentra quantas aeronaves? Depende da hora. Depende da hora. Tem hora que não concentra nada, tem hora que concentra, sei lá, 20 aeronaves. Que mexe um triquinho na aerovia leva um esporro. O cara vai tomar uma chamada, né? Que pode acontecer uma colisão no ar, né? Sim. Assim, você tem, claro, altitudes certas para você voar, se você tá indo de leste para oeste, oeste para leste, né? Então você tem níveis diferentes, tem separações padrões para, independente do controle, você já ter uma separação para evitar colisão. Mas você tem voo por instrumento, sempre o avião tá controlado.